Dá um aleluia. Olha para esse irmão bonito que está do teu lado aí, porque o povo bonito é crente, quem serve a Deus. Diz para ele assim: não fale mais comigo agora, porque agora eu quero ouvir a voz do meu Deus. Amém? Ouça-me, por favor. Nessa noite, queridos, eu quero dizer algo para vocês, que a igreja de Cristo, ela tem um dono. Eu disse para vocês que a igreja de Cristo, ela tem um dono. Cristo é o verdadeiro fundador e líder da igreja em todo o mundo. É importante a gente perceber que a igreja, ela não nasceu de um projeto humano. A igreja, ela não nasceu de uma vontade humana. Não, pastor, não. Mas a igreja, ela nasceu de um propósito eterno de Deus. Pois foi Cristo quem declarou a seguinte frase: edificarei eu a minha igreja. Mateus capítulo 16, versículo de número 18. Ele não apenas fundou a igreja, mas também ele é a pedra angular. Efésios capítulo 2, versículo 20. Ele não é apenas a pedra angular, Cristo é o cabeça do corpo. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Abre mais, um pouquinho mais de agudo. Ele é o cabeça. Ele não é apenas o cabeça. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 4, diz o texto que ele é o supremo pastor das nossas vidas. Entenda uma coisa: onde Cristo, ele é o cabeça, existe uma direção. Segundo, onde Cristo, ele é o fundamento, existe uma firmeza. Terceiro, onde Cristo é o centro, existe vida. Deixa eu ver quantos aqui tem vida de Deus nessa noite. Então perceba que ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, ele é o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Efésios capítulo 2, versículo 19 ao versículo 20 diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Agora olhe para cá. A igreja de Cristo, ela não é um edifício. Como assim, pastor? A igreja, ela não é o templo físico. Não. A igreja é um conjunto de pessoas reunidas para adorar ao Senhor. Esse local onde nós estamos hoje é apenas o templo aonde comporta a verdadeira igreja, que sou eu e você. Quando nós nos reunimos juntos em unidade, em comunhão, então nós nos tornamos sim a igreja de Cristo. Repito, a igreja não é um prédio, a igreja não é um edifício, a igreja é eu e você, que carregamos a presença do Espírito Santo de Deus. Tem um hino que é cantado, vocês conhecem talvez até melhor do que eu, que diz assim: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Ele dá a entender que quando nós chegamos aqui, nós o encontramos, mas na verdade ele já veio conosco, porque ele habita dentro
de nós. Então ouça-me por favor. Em Atos capítulo 3, a igreja de Cristo estava crescendo. Atos capítulo 2, versículo 47, diz o texto: louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Atos capítulo 5, versículo 14 diz: e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, cresciam cada vez mais. Em 50 anos da igreja, já tinha mais de 500 mil de pessoas convertidas a Jesus Cristo de Nazaré. Em apenas poucas décadas, o evangelho saiu de Jerusalém, chegou a cidades como Antioquia, Éfeso, Corinto, Roma e em outras cidades, alcançando quase 500 mil de pessoas salvas pelo poder da graça de Cristo. A igreja estava crescendo, a igreja estava avançando, a igreja estava em movimento constante. Percebam os senhores, que a igreja estava sendo perseguida, sim ou não? Ela estava sendo perseguida por Herodes, mas mesmo em meio à perseguição de Herodes, mesmo em meio à perseguição dos imperadores, a igreja não parava de avançar, a igreja não parava de crescer. Por quê, pastor? Porque não existe luta, não existe Herodes, não existe imperador capaz de parar o crescimento da igreja de Cristo. É por isso que nós estamos em pleno 2026 no bairro do Espaço Nobre, louvando ao Senhor, porque todas as vezes que o diabo se levantar para parar o crescimento da igreja, ele só se levanta para cair, porque a igreja tem um dono, e o dono da igreja nunca perdeu uma batalha. Deixa eu ver quantos acreditam nesta palavra. Então você olha para mim: mas pastor, por que a igreja crescia? Mesmo em meio à perseguição. Por que a igreja crescia, mesmo sendo perseguida? Por que ela não parava de crescer? Ou melhor, pastor, o que fazia esta igreja estar em constante crescimento? O que fazia esta igreja ela crescer de uma forma tão poderosa? Primeira coisa, Atos capítulo 3, está aqui no texto, e a Bíblia diz que Pedro, Atos capítulo 3, versículo 1, diz o texto que Pedro e João subiam juntos ao templo. Vou repetir, vamos lá. E Pedro e João subiam juntos ao templo. Está aqui. A primeira coisa que fazia com aquela igreja ela crescesse, e mais do que isto, crescesse saudável e permanecesse de pé, mesmo em meio às perseguições. O que, pastor? Está aqui, a união. Olha para quem está do teu lado e diga assim: a primeira coisa que faz uma igreja crescer, avançar, é a união. Sim ou não? O que é a união? O ato ou o efeito de se unir. Você sabe, Salmo 133, versículo 3 diz que a união, ela alegra o coração de Deus. O texto diz, Salmo 133, versículo 3 diz assim, ó: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união e em comunhão uns com os outros. Perceba que a unidade entre os irmãos alegra o coração do próprio Deus, o dono da igreja. Segunda coisa, a unidade, a comunhão da igreja, ela tem o poder de atrair
a bênção de Deus. É quando a igreja se une, é quando a igreja caminha unida, que Deus abre as portas do céu, sim, e manda bênçãos extraordinárias sobre as nossas vidas. Irmão, escute uma coisa: onde há unidade, onde há comunhão, Deus libera, primeiro, vida; segundo, Deus libera crescimento. Unidade não significa pensar todo mundo igual, porque cada um pensa de uma forma, sim ou não? Eu penso de um jeito, você pensa de uma forma, todo mundo tem a sua maneira de pensar. Unidade não é pensar todo mundo igual, mas caminhar todos no mesmo propósito. Ah, irmão, você não entendeu, vou repetir. Unidade não significa todo mundo pensar igual, porque ninguém aqui é robô para pensar todo mundo igual. Mas unidade é todo mundo caminharmos unidos em um mesmo propósito. Qual é o propósito da igreja, pastor? Avançar. Qual é o propósito da igreja, pastor? Ganhar almas para o reino. Qual é o propósito da igreja, pastor? É quando a última trombeta tocar, o nosso nome está escrito no livro da vida e a gente ser arrebatado para morar com ele na glória. Sim, esse é o propósito da igreja. Você sabia que nos evangelhos Jesus, o próprio Jesus, ele orou por unidade? Está na Bíblia. João capítulo 17 diz assim: Jesus Cristo orou para que fôssemos um. Ele orou para que fôssemos um. Então observe, se Jesus orou por isso, é porque é essencial a unidade entre os irmãos na igreja. Irmão, olha para cá. A força de um grupo depende muito do comprometimento e do companheirismo de um para com os outros. E olhe para cá, eu não estou falando só de igreja, é dentro de casa, é na empresa, é num trabalho. Para que o grupo ele tenha um bom desempenho, é preciso haver um comprometimento entre os irmãos, entre as pessoas, companheirismo de uns para com os outros. Observe uma coisa, eu estou com 2 semanas em reunião no trabalho, 2 semanas em reunião no trabalho, e em todas as reuniões que eu faço, eu sempre pontuei isso aqui para eles: o sucesso do nosso grupo depende da união de vocês. Hoje mesmo eu estava em reunião, em sala, e disse para eles: o sucesso da gente, quem vai determinar onde vamos chegar, é o nosso comprometimento, é a nossa unidade, é a nossa comunhão. Porque, querido, já diz a Bíblia que reino dividido não consegue ficar de pé. Eu vou liberar uma palavra nessa noite: sozinho até chegamos mais rápido, porém unidos chegaremos mais longe. Não, você não está aqui nesse culto, eu vou repetir: sozinho você pode até chegar mais rápido, porque você corre, não está se preocupando com nada nem com ninguém. Mas unidos, de mãos dadas, nós chegaremos mais longe naquilo que Deus preparou para nós. Ah, irmão, ouça-me por favor. Precisamos andar em unidade, em comunhão uns com os outros. Agora observe uma coisa, percebam uma coisa, que nós somos o único exército do mundo a matar os nossos próprios soldados. Estou no culto de estudo da palavra. Percebam uma coisa, nós somos o único exército do mundo a matar os nossos próprios soldados. Irmão, você não vai ver quem faz parte do Islã querendo matar um ao outro ou falando um do outro. Jamais. Mas nós
não generalizando, porque nós somos uma igreja sadia, sim ou não? Sim ou não? Aí está fraco, sim ou não? Mas nós somos um povo que, em vez de estender as mãos, nós queremos matar os nossos próprios soldados. E a gente precisa entender uma coisa nessa noite. O que, pastor? Que a vitória do meu irmão também é a minha vitória. A conquista do meu irmão também é a minha conquista. A bênção do meu irmão também é a minha bênção, porque ele é meu irmão, por parte de Cristo Jesus. A Bíblia diz, queridos, que as tribos de Rúben, de Gade e de Manassés, Deus já havia entregado para eles uma terra por herança. Só que agora a Bíblia vai dizer que Josué vai chegar para a tribo de Rúben, de Gade e de Manassés, e diz para ele: olha, vocês já receberam a herança de vocês, e a terra de vocês é antes de atravessar o Jordão. Mas olhem para os irmãos de vocês, eles ainda não conquistaram a terra, eles ainda não tomaram posse da terra deles. Então o que é que vocês vão fazer? Mesmo já conquistando a terra de vocês, vocês vão para a guerra junto com eles, vocês vão pelejar junto com eles, para que vocês também participem da vitória que Deus dará a eles. Sabe o que é que eles fazem? Estamos prontos, vamos para a guerra, vamos para a batalha. Se fosse outro, talvez tivesse dito: eu não vou, porque eu já tenho a minha bênção. Eu não vou porque eu já conquistei aquilo que eu queria. Eu não vou porque eu já tenho a minha terra aqui. Mas eles não foram egoístas, eles não foram individualistas. Eles disseram: já conquistamos, já temos a nossa terra, porém nós vamos pelejar por eles também. Irmão, escute uma coisa: não é porque eu já conquistei que eu tenho que abandonar quem ainda está lutando para conquistar. Nós temos que estender as mãos, nós temos que ajudar quem está do nosso lado também conquistar a sua vitória e a sua bênção. É preciso haver unidade na batalha. Eles disseram a Josué: assim como ouvimos a Moisés, ouviremos a ti. Havia submissão, havia alinhamento, havia unidade. A promessa era coletiva, a terra era individual, mas a conquista era conjunta. Irmão, posso liberar uma palavra nessa noite? Sim ou não? Olha para cá. Igreja não é competição, igreja é cooperação. Não entendi, pastor, vou exemplificar. Igreja não se trata de quem é melhor ou de quem é pior. Na igreja não se trata de quem prega melhor ou de quem não prega melhor. Na igreja não se trata de quem canta melhor ou de quem canta pior. Na igreja de Cristo não se trata de quem toca melhor ou de quem toca pior. Porque na igreja de Cristo todos nós somos servos de um único Deus. Estamos servindo a Ele, e tudo que fazemos, seja limpando a igreja, sendo varrendo a igreja, limpando o banheiro, tocando, cantando ou pregando, tudo é para a honra e para a glória de Deus. Tudo que fazemos, tudo que somos é exclusivamente para a glória de Deus. É por isso que quando Deus começa a usar alguém pregando, eu faço o quê? Aplaudo por Deus estar usando ele. É por isso que quando eu vejo Deus levantando alguém, eu fico alegre, eu fico feliz por Deus estar levantando ele. Você consegue entender, querido? A vitória de um fortalece todos. Quando uma tribo vencia, o território de Israel avançava. Isso nos ensina algo poderoso. Se Deus promove o meu irmão, quem está ganhando? O reino de Deus. Vou repetir: se Deus promove o meu irmão, quem está crescendo? O reino de Deus. Se Deus honra alguém na igreja, todos são edificados.
edificados, porque o sucesso de um é o avanço do corpo. Irmão, precisamos sim uns dos outros para desempenhar um bom papel dentro do reino de Deus. Pega na mão de quem está do teu lado aí e diga assim: tu está entendendo? Diga: eu preciso de ti. Diga: não me deixa só. Eu preciso de você. Seja meu amigo, seja meu companheiro, seja meu ajudador, porque juntos nós vamos vencer, juntos nós vamos avançar, juntos nós vamos crescer, juntos nós vamos conquistar, unidos em uma só comunhão. Quantos entendem esta palavra nessa noite, nesse lugar? Então a primeira coisa que fazia esta igreja crescer era o quê? Comunhão, união, unidade. E diz o texto, capítulo 3, versículo 1: e subiam juntos ao templo. Segunda coisa que fazia esta igreja crescer, olha para cá: posicionamento. Repita comigo, diga: posicionamento. Está fraco, diga: posicionamento. É a segunda coisa que faz a igreja crescer, que fazia a igreja primitiva crescer e que faz a igreja dos dias atuais crescer: posicionamento. A Bíblia diz que eles estão subindo, e quando eles estão subindo, diz a Bíblia que tinha um paralítico lá, pedindo esmola. E aí ele vai dizer assim: me dá uma esmola. Aí a Bíblia diz que Pedro e João fitaram os olhos no paralítico, olharam para eles, e diz o texto que Pedro tomou a frente. Posicionamento. Disse: olhe para nós. Quando ele olhou para eles, Pedro disse: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Levanta-te e anda. O que é isto, pastor? Posicionamento. Irmão, olha para cá. Um dos maiores desafios da igreja do Senhor hoje é o de se posicionar. Vou repetir: um dos maiores desafios da igreja da atualidade é o de se posicionar, é o de dizer: olhe para nós. Porque entenda, nossa vida tem que ser um espelho que reflete o brilho de Cristo. Nós não podemos mandar alguém olhar para nós se nós não refletimos o brilho de Cristo. Sim ou não? Nós não podemos nos posicionar se nós não carregamos a presença de Cristo. Nós não podemos nos posicionar se nós não carregamos o poder de Cristo. Imagine esses homens, se eles não carregassem o poder de Cristo. Quando ele mandou o paralítico levantar, teria se levantado, sim ou não? Teria sofrido vergonha. Mas eles eram homens cheios do Espírito Santo, eram homens cheios do poder de Deus. Ele disse: olhe para nós, levanta-te e anda. Nós precisamos refletir o brilho de Cristo em nós. Quem olhar para mim, quem olhar para você, tem que ver algo diferente em nós. Quem olhar para mim, e não é que você tem que estar dizendo: eu sou alguém cheio de Deus, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher. Não, não, você não precisa abrir a boca para dizer. O seu comportamento, a sua atitude já vai demonstrar que há algo diferente em você. Irmão, 1 Coríntios capítulo 11 versículo 4 diz o texto: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo diz isso. Agora, olha irmão, olha para cá. Olha o que Paulo está dizendo: sede meus imitadores, como eu. Paulo era tão posicionado em Deus, tinha tanto poder de Deus, tinha tanta graça de Deus, que Paulo está dizendo: vocês podem olhar para mim, pode olhar para mim, porque a minha vida é um livro aberto, e tudo que eu faço reflete Cristo em mim. Por isso, vocês podem olhar para mim sem nenhum problema. Sede meus imitadores, como eu sou
de Cristo. Posicionamento, irmão, é identidade. Um dos maiores desafios da igreja de hoje não é a falta de talento, é a falta de posicionamento. O mundo, escute isso aqui, o mundo está dizendo assim, ó, sejam como nós, mas a igreja precisa dizer, olhem para nós. O mundo, a todo instante, ele prega nas ruas, ele prega no colégio, ele prega na faculdade, ele prega nas redes sociais, e a pregação do mundo é, sejam como nós, mas a igreja precisa dizer, olhem para nós, porque quando vocês olharem para nós, vocês vão ver a diferença, vocês vão ver o brilho do Espírito de Deus nas nossas vidas. O apóstolo Paulo, irmão, ele tinha autoridade para dizer isto, porque a sua vida refletia Jesus Cristo. E agora eu vou dizer uma coisa muito forte. O que, pastor? Quem não vive o que prega não pode ser referência. Vou repetir. Quem não vive o que prega, ele não pode ser uma referência. Paulo diz assim, sede meus imitadores. Paulo está se posicionando e está dizendo assim, eu sou referência para vocês, Timóteo, Tito. Mas por que eu sou referência para vocês? Por quê? Porque eu vivo aquilo que eu prego com a minha própria carne. Irmão, entenda uma coisa, a nossa vida é um espelho. Quando alguém olha para mim, quando alguém olha para você, o que é que esta pessoa vê? Ela vê Cristo ou ela vê apenas opinião? Posicionamento, agora escute isso aqui, posicionamento não é discurso, é prática. Porque falar todo mundo fala. Aí eu vou dizer aqui uma frase que todo mundo sabe, falar até papagaio fala, que ele aprende. Então, posicionamento nunca foi sobre discurso, é sobre o quê? Prática. Posicionamento não é aparência, posicionamento é caráter. Porque entenda uma coisa, o mundo não lê a Bíblia, quem lê a Bíblia somos nós. O mundo não para ler a Bíblia, quem lê a Bíblia é a igreja que conhece a Deus. Então, pastor, se o mundo não lê a Bíblia, como eles podem ser salvos? Eles não leem a Bíblia, mas eles lêem a nossa vida. O mundo não lê a Bíblia, mas ele lê a minha vida, ele lê a sua vida. Entenda, nós somos cartas vivas, nós somos testemunho diário. Quando alguém olha para você, o que é que ele consegue ler? Quando alguém olha para você, o que é que ele consegue ler? Fulano era assim, fazia isso, era desmantelado, era desse jeito, mas agora ele está transformado, nem parece mais a mesma pessoa. Ele mudou até o jeito de se vestir, ele mudou até o jeito de falar, ele mudou até o jeito de andar. O que foi que aconteceu? Vai criar uma curiosidade, aí ele vai até você perguntar o que é que aconteceu. Quando se aproximar de você, aí você vai dizer, é porque eu conheci um homem, e este homem mudou a minha vida. Aí ele vai dizer, que homem foi esse? Eu conheci Jesus Cristo, que é a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que muda. Depois que eu conheci, eu me tornei um novo homem, eu me tornei uma nova mulher. Então ele vai ter curiosidade, mais ainda, e vai dizer, me apresenta a ele, me leva até ele. Aí é o momento que você vai dizer, então bora comigo, vamos para o culto, vamos para a igreja. Ou você vai indicar uma igreja mais próxima à casa dele. Mas ele não vai conseguir fazer isso se ele olhar para você e não ver Cristo na sua vida. Irmão, olhe para cá. Posicionamento gera influência. Vou repetir, posicionamento gera influência. Paulo disse, sejam meus imitadores. Isso só é possível quando há coerência. O que fala, a pergunta é, o que eu falo combina com o que eu vivo? O que eu prego é o que eu pratico?
A minha fé aparece nas minhas atitudes. Uma igreja posicionada, ela incomoda o sistema. Uma igreja posicionada, ela transforma o ambiente. Aonde ela chega, aonde ela coloca a planta do seu pé, o ambiente é transformado. Eu estou falando não de templo, de mim, de você. A gente pode chegar num ambiente, irmão, e nem falar nada, mas só de nós estivermos cheios de Deus, posicionados, quando a gente coloca o pé no ambiente, o ambiente já muda. Alguém já começa a sentir uma paz. Alguém já começa a sentir um negócio diferente, uma alegria. E alguém disse: eu não sei o que aconteceu, que o ambiente está mais leve. O ambiente está mais, né? Ficou leve da hora para outra e você nem disse nada. Mas é porque você está carregado. Oh, glória. Você está carregado daquilo que o dinheiro não pode comprar. Você está carregado daquilo que o homem não pode lhe dar. Você está carregado de quê? Da presença de Deus na sua vida. Porque é a presença que muda o ambiente. É a presença que transforma o ambiente. Oh glória! Quantos já foram transformados por esta presença? Levante uma das suas mãos e glorifique o nome do Senhor. Meu Deus! Terceira coisa que faz a igreja crescer. Primeiro é o quê? União. Segundo é o quê? Posicionamento. Terceiro, pastor, oração. Repita comigo, diga: oração. A oração, irmão, é uma questão de necessidade. Porque a oração, ela gera intimidade e profundidade em Deus. Mas hoje as pessoas estão deixando ou perdendo esse hábito de orar. Sim ou não? Elas não querem mais orar. E quando se fala em oração, as pessoas já não sentem mais o mesmo peso. Mas entenda que o homem foi criado para se relacionar com Deus. Mas isso não é possível sem uma vida de oração. Você sabe qual é uma das armas mais poderosas da igreja? Primeiro, a palavra. E a outra, a oração. Irmão, o inferno, ele treme diante de um crente que ora. O inferno não tem medo do diploma que eu carrego. O inferno não tem medo do título que eu tenho. O inferno não tem medo do dinheiro que eu tenho na minha carteira. O inferno não tem medo do dinheiro que eu tenho na minha conta. Não! Mas o diabo e o inferno, ele tem medo quando você dobra os teus dois joelhos no pé da tua cama e estende as tuas mãos para os céus e diz: Senhor, eu estou aqui porque eu vim falar contigo de novo. O diabo sabe que é melhor colocar a mão numa caixa de maribondo do que tocar na vida daquele que tem vida de oração. A pior coisa que tem, irmão, é você tocar na vida daquele que ora. Quer arrumar confusão com Deus, arrumar confusão com o céu, é tocar na vida de quem ora. Deixa eu ver quantos aqui tem vida de oração. Oh glória! A oração, ela é poderosa. A oração, ela faz aquilo que o homem não pode fazer, irmão. A oração, ela faz aquilo que o médico não pode fazer. A oração, ela faz aquilo que o dinheiro não pode fazer. A oração, ela faz aquilo que o político não pode fazer. Quando todo mundo diz não tem mais jeito, quando todo mundo diz acabou, aí você coloca os seus dois joelhos no pé da tua cama, começa a orar, as lágrimas começam a descer. Do outro dia, sem menos você esperar, a resposta já chega para você. Deixa eu ver quantos entendem isto nessa noite. Não pare de orar, irmão. A oração, ela tem o poder de fechar a boca dos leões. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Colocaram ele dentro da cova dos leões, mas quando ele caiu dentro da cova, quando os leões iam devorar, a Bíblia diz que Deus mandou um anjo, fechou a boca do leão. Por quê? Porque ele era de oração. Pega na mão de quem está do teu lado aí, pegue na mão dele e diga assim: tu está entendendo? Diga: enquanto você está nesse culto, Jesus está fechando a boca do leão agora.
Não, isso aqui é só para quem crê, irmão. Isso aqui não é natural, é algo espiritual. É algo espiritual. Deus está dizendo: enquanto você está nesse culto, eu estou fechando a boca do leão. Eu estou indo lá, oh glória, fechando a boca do leão. E não é qualquer um que vai fechar a boca do leão, não. Quem vai fechar a boca do leão é o anjo do Senhor. É o anjo do Senhor. Ele vai dizer: nesse você não pode tocar, nela você não pode tocar, porque tem joelho no chão, tem jejum, tem oração, está debaixo da oração. Deixa eu ver quantos acreditam nesta palavra. A oração vai fechar a boca do leão, vai barrar a fúria de Satanás contra a sua vida, sua casa e a sua família. A oração, ela também tem poder de trazer provisão. Deixa eu ver quantos precisam de provisão aqui. Só quem precisa. Talvez você está aqui no culto sorrindo, está alegre, ninguém sabe nem o que você está passando, mas só você e Deus sabe que você precisa de uma provisão urgente de Deus na sua vida, em algumas áreas específicas da sua vida. Mas Deus está dizendo: você está no lugar certo, porque eu sou Jeová Jireh, o Deus da providência, o Deus que provê, o Deus da providência. Quando Deus quer usar, irmão, Ele usa de longe, Ele usa de perto, Ele usa de perto, Ele usa de longe, Ele usa quem você conhece, Ele usa quem você não conhece. Quando Deus quer fazer, Ele não abre uma janelinha, Ele abre a porta inteira para te dar vitória nesta guerra, nessa peleja. Deixa eu ver quantos pegam esta palavra. Urabaracalaba. Deus está dizendo nessa noite: enquanto você está com a mão levantada, tem providência de Deus chegando na tua casa, tem providência de Deus chegando no teu lar, tem providência de Deus. Eu vou até ser mais enfático em dizer: quando a providência chegar, só não se esquece de uma coisa, de duas coisas. Primeiro, ser grato a Deus. Segundo, pastor, o que é? Faça um culto de ação de graça. Alguém sabe o que é isso aqui? Irmão, eu vou revelar a minha idade agora aqui, mas escute uma coisa: eu sou do tempo que fazia um culto de ação de graças. Era Deus chegar com a providência, era o crente de joelho orando: Senhor, me abençoa. Deus abençoava, aí ele já marcava: pastor, sábado que vem não esquece, o quê? Culto de ação de graça na minha casa. Aí era aquele culto maravilhoso, era aquele culto de louvor, era aquela palavra, era aquele banquete depois do culto, era algo poderoso. Mas hoje não se faz mais isso. Mas Deus está dizendo para alguém: você vai fazer um culto de ação de graça, e não vai ser em 2027, ainda vai ser em 2026. Quantos pegam esta palavra? Glorifique ao Senhor nessa noite. E a terceira coisa, não esquece de chamar o pastor Romário. Não precisa ser para pregar não, irmão. Eu vou estar lá só para glorificar Deus contigo, essa peleja. A oração, ela traz o quê? Provisão. Olha para cá. George Miller foi um grande homem de oração do século passado. E ele cuidava, eu já preguei até isso aqui, eu acho. E ele cuidava de milhares de órfãos na Inglaterra. Milhares. É interessante que ele não pedia dinheiro para ninguém. Ele não pedia ajuda. O que ele fazia, pastor? Ele orava. Ele orava, porque ele sabia que o Deus que ele servia era o Deus da providência. Certa vez, conta-se o testemunho que não havia comida para as crianças no orfanato. E mesmo assim, Jorge pediu que todos se assentassem à mesa. E ele orou. E a oração dele não foi de murmuração, foi agradecendo a Deus pela refeição. E alguém disse: que refeição, que não tem nada na mesa? É porque ele vivia por fé. Enquanto ninguém estava vendo, ele já estava vendo o banquete na mesa. Minutos depois, escute, alguém bateu na porta. Quem era? Era
um padeiro que disse, que Deus o acordou pela madrugada para fazer pão para o orfanato. Logo depois, o leiteiro bateu na porta. Quando ele abriu a porta, o leiteiro disse que o seu carrinho, que o carro que ele trazia o leite, quebrou na frente do orfanato. Para não se perder, ele precisava doar todo o leite para o orfanato, porque Deus é o Deus da providência. Meu Deus! Daniel Nash foi um grande intercessor, que ele orava antes das cruzadas do grande evangelista Charles Finney. Sempre antes das cruzadas desse grande evangelista Charles Finney, Daniel estava em oração. Ele ia no local e ele começava a orar: Senhor, se manifesta hoje. Senhor, usa o pregador, salva. Senhor, que haja salvação. E é interessante que diz a história que ele chegava dias ou semanas antes das campanhas e passava horas em jejum e oração. Muitas vezes ele era encontrado prostrado no chão, clamando por avivamento. O próprio Finney, o evangelista, disse uma vez: se não fosse pelas orações de Daniel Nash, meu ministério não teria o mesmo impacto que tem. Ele reconhece o poder da oração na vida de Daniel. Muitas cidades experimentavam um avivamento por causa dessa intercessão. John Uder, missionário na Índia, conhecido como Uder, homem que orava, em um testemunho, diz que ele orava tanto que às vezes passava a noite inteira em oração. Seu clamor era para que almas fossem salvas. No início ele pediu a Deus uma alma por dia, depois 2, depois 4, e muitos começaram a se converter através do seu ministério. Posso dizer uma coisa para você nessa noite, para a gente ir para o final? Sim ou não? Buscar a Deus nunca é demais. Ah, pastor, mas está tudo bem. Lá em casa a geladeira está cheia, não está faltando nada, todo mundo com saúde, todo mundo feliz da vida, está tudo bem. Aí é que você tem que orar mesmo. A gente não tem que orar só quando está ruim, não. É quando está bem também. Jesus ensina isso. Toda vez que Jesus fazia um grande milagre, e ele vivia um grande milagre, o que é que ele fazia? Subia ao monte para orar. Não importa se está tudo bem ou se não está tudo bem, buscar a Deus nunca é demais. Será que você pode dizer para quem está do teu lado? Os músicos podem subir. Diga assim: buscar a Deus nunca é demais. E não é por muito falar, irmão, é pela sinceridade que há dentro do teu coração. Às vezes você pode até nem saber falar, às vezes você pode até nem saber se expressar diante de Deus, mas quando você ora de coração, Ele te entende, porque o texto diz que Ele conhece as tuas palavras antes mesmo de você falar. Irmão, fica de pé nessa noite.